Certa vez eu ouvi um homem dizer que o universo é uma guerra entre luz e trevas. No meio disso, os humanos são os propagadores da mesquinharia e da ganância. Seres insignificantes, vindos do acaso, reflexos do próprio egocentrismo. Que nós somos a razão de tudo se tornar mais escuro e terrível. Eu discordo desse homem. Dia a dia eu vejo uma luz nascer em cada história contada, em cada pessoa que faz uma boa ação, em relatos sobre o amor, felicidade e até a tragédia. E até pode ser que todos sejamos uma obra do acaso, insignificantes perante a imensidão do universo. Mas eu penso que nós somos a esperança, a luz que está vencendo. Eu sou Evandro Xoxin e essas são as histórias de pessoas comuns vivendo situações comuns e que eles felizmente compartilharam um pouco disso comigo. Essas são as mais bonitas pequenas luzes. Neste podcast, você não precisa seguir a ordem cronológica dos episódios. Cada história se encerra em si. Eu recomendo que use fones de ouvido e se você puder compartilhar essas histórias com amigos e amigas, ou se quiser mandar um feedback sobre o episódio, você pode encaminhar um e-mail para emaildacemana@gmail.com. Repetindo, emaildacemana@gmail.com. Então é isso. Bom episódio. Nos meados de 2015, eu precisava definir o foco para minha pesquisa de mestrado. O conceito principal de minha dissertação seria sobre a teoria do cotidiano de Michel de Certeau. Numa explicação simples, eu tentaria compreender a vida cotidiana das pessoas e como isso afetava o desempenho de suas vidas profissionais e também pessoais. Durante uma semana, eu passei horas dos meus dias visitando, observando e conversando com pessoas dentro de um cemitério. Pessoas vivas, só para constar. Aproveitei para fazer várias visitas a uma avó que nunca cheguei a conhecer. Só para constar, essa está morta. O foco de minha pesquisa mudou, e minha dissertação tomou outro rumo. Acabei abandonando o cemitério, mas quem eu conheci ali rendeu esse capítulo. A luz de Almir. O espírito voa mais livre que um pássaro enjaulado. As coisas aconteceram exatamente assim. Bom, mais ou menos. Às vezes eu me pergunto o que é verdade ou ilusão nessa coisa toda. Mas cabe dizer que essa história é inédita para cada um de vocês que está ouvindo. Ela nunca saiu da minha boca senão agora, enquanto estou gravando esse áudio. Ela pode parecer um pouco perturbadora e em certo ponto realmente é. Nunca quis ser taxado de maluco ou de alguém que bota seu próprio ceticismo em xeque tão facilmente. Por isso, a escondi por tanto tempo. Às vezes, penso se aquilo foi real ou não. Mas, convenhamos, se eu não cheguei a nenhuma conclusão até hoje, talvez seja melhor você, que está ouvindo, chegar. Eu conheci Almir de uma forma bem inusitada. Ele se sentou do meu lado numa tarde muito quente e barulhenta. Passavam carros apressados e a gritaria do comércio do outro lado da rua rompia os muros e chegava aos nossos ouvidos. Uma algazarra por inteiro e um pano de fundo para a conversa de dois homens. Eu já tinha gastado 5 horas do meu dia naquele cemitério observando e anotando tudo que eu podia. Depois de tanto assar a minha pele, eu tinha me abrigado em uma das sombras das poucas árvores que ali havia. Coincidentemente, era o único banco no cemitério inteiro protegido da luz lamuriante do sol. Eu estava anotando algumas ideias para o meu projeto de pesquisa e foi numa distração rápida que Almir surgiu. Ele tinha uma aparência estranha e uma presença ainda mais forte. Eu lembro de ter olhado de relance para seus olhos e, do nada, uma força intensa me obrigara a olhar para o chão. Ele me saudou e eu retribuí com cortesia, mas indelicado, já que não conseguia olhá-lo diretamente de novo. Ainda assim, mesmo com o pescoço torcido para baixo de uma forma inexplicável, eu conseguia ver algo, no mínimo, curioso. Foi, inclusive, a primeira coisa que eu perguntei. Seus pés devem estar queimando, por que você está descalço? Ele não se dignificou a responder e falou num tom incerto para mim, parecendo metade acusação, metade contestação. Disse que eu tinha ido a semana inteira no cemitério e que ficava conversando com todo mundo que eu via. Não neguei, pois era uma verdade completa. Eu corria contra o relógio. Já havia iniciado o 3º semestre de meu mestrado e uma grande dúvida espancava a porta de entrada do ano. Qual seria o meu tema de dissertação? Diferente da graduação, eu podia graciosamente repudiar qualquer tipo convencional de pesquisa. Danem-se os focus groups, as pesquisas quantitativas, tabelas e fórmulas. Eu era um garoto pelado correndo a própria natureza do desejo livre. Listei uma série de assuntos que conciliavam minha curiosidade e a área administrativa. E no topo da lista, sem saber até hoje o motivo do meu fascínio, estava o tema morte. Soa meio assustador e provavelmente você me acha um pouco maluco. Mas algo dentro de mim sempre fez eu perceber a morte como algo muito diferente. Por isso, eu decidi num primeiro momento estudar sobre o negócio da morte.
compreender a relação da administração com os cemitérios. Eles precisavam de alguém trabalhando a respeito disso, certo? Quem administraria as taxas, a logística do território, os processos e até, quem sabe, o fluxograma de um enterro. Partir de um ponto de vista daqueles que ficaram. Qual a dor deles e como isso afeta a relação do trabalho. Era por isso que eu andava transitando naquele cemitério e por isso falava com qualquer um que encontrava ali. Almir ficou surpreso, eu acho. Torceu os pés e os esticou logo em seguida, como um banhista descobrindo a alegria da areia da praia em sua primeira vez. O homem continuou a me questionar. Queria saber o que eu andava perguntando e aonde eu chegaria com as respostas. Aonde aquilo me levaria, nem mesmo eu sabia na época. Era assim que começava. Um ambiente novo, um lugar desconfortável para o pesquisador buscar respostas que sempre o incomodaram. Mas consegui responder a primeira parte da pergunta. Eu estava querendo saber sobre a vida dos que ficaram para trás, dos vivos que precisavam viver ainda. Ouvi muita gente chorar naqueles dias e confesso que em alguns casos fui bem sensível. Mas eu era um aspirante do conhecimento e da verdade, custasse o luto necessário. Ele pareceu entender e perguntou se podia contar um pouco sobre a visão dele. Lembro exatamente dele dizer: "Você pode gostar de ouvir do meu ponto de vista." Eu tremia enquanto assistia os pés dele ficarem fixos no chão, assumindo uma posição de conforto e segurança, pronto para passar horas ali se fosse necessário. Eu concordei com um sorriso e peguei meu caderno. Perguntei o seu nome, profissão e idade. Quando ele respondeu, eu fiz a primeira pergunta e que abria a porta para eu avançar para qualquer conversa informal. Perguntei: "Você já perdeu alguém?" Silêncio. Ele demorou muito para responder, como se estivesse lembrando de toda a sua vida até aquele momento. "Sim", ele me respondeu seco. "Foi recente?" Eu perguntei, engolindo minha própria saliva. "Não." "Era alguém muito próximo de você?" "Sim." "Pode me dizer quem é?" "Meu pai." "Quer me contar o que houve?" Mais um longo silêncio, até que simplesmente eu pensei ter visto os pés de Almir terem desaparecido. Inesperadamente eu quebrei qualquer força mantendo minha cabeça baixa e olhei para o lado, assustado caso ele tivesse desaparecido de súbito. Quando virei o rosto, eu o encontrei chorando e abraçando suas próprias pernas, como uma criança triste implorando por socorro. Os pés estavam no banco, e assim que eu o olhei de novo, a minha cabeça desceu e eu voltei a encarar o chão. Dessa vez, não havia nada ali para enxergar além das pedras e grama. E então, Almir começou sua história. "Eu ainda sinto muita falta dele", disse em meio às lágrimas. Almir tinha perdido o pai quando era um adolescente. Poderia parecer bobagem se não fossem apenas os dois contra o mundo. A mãe tinha morrido no parto. O pai já tinha confessado ter desistido da vida antes de Almir nascer. De certa forma, foi o filho que o manteve vivo por tanto tempo. Em uma história dentro de outra, o pai de Almir se chamava Raul e teve uma infância difícil. Além da pobreza que o seguia como um cachorro fiel, tal como um clichê assustador e revoltante, também sofreu abuso de um padre quando era coroinha. Criou um ódio tão grande pelas religiões e igrejas, principalmente a católica, que até mesmo seu filho tinha o mesmo desgosto por qualquer imagem ou símbolo religioso. Almir, sem pai, sem mãe e sem avós, restou da vida seguir uma de duas opções. A primeira era viver num convento com freiras. A segunda, ele não precisava saber, pois nem o pior dos cenários o deixaria tão miserável quanto morar rodeado de tudo o que mais desprezava. Fugiu com 16 anos sobre os ombros, assim como a mochila contendo tudo o que tinha: roupas, alguns eletrodomésticos que não funcionavam direito e medo. Muito medo. Viveu 2 semanas num albergue da cidade. Precisava chegar cedo e as mulheres que cuidavam do lugar não permitiam que o adolescente deixasse suas coisas ali. Com tudo que chegava, tinha que partir. Ou tudo partiria para o lixo. Essa era a regra. Para não carregar tanto peso consigo, vendeu os eletrodomésticos, um liquidificador, um forninho e uma sanduicheira para os outros que dividiam um quarto no albergue. Não sabia exatamente como aqueles caras conseguiam dinheiro e muito menos o que faziam com as coisas que compravam. Não sabia até perguntar. Um dos homens disse que trocavam tudo por drogas ou bebidas. Era como uma pequena passagem para o paraíso. Você dava uma coisa ou outra para aproveitar 1 hora de um beijo de anjo mais parecido com a ponta de uma injeção ou de um cachimbo. Almir odiou a comparação. Paraíso e anjos eram coisas de religiosos, e por ele, tudo e todos poderiam desaparecer. Mas valia a tentativa. Tentando emergir ao paraíso, acompanhou um dos homens e deu um pouco de dinheiro que tinha. Sentiu-se sublime. A religião não parecia tão ruim agora. Poderia se acostumar com anjos e paraísos, desde que aquilo pudesse continuar sendo mantido, sendo pago.
Em menos de um mês, Almir já tinha esgotado tudo o que possuía: dinheiro, roupas, dignidade e esperanças. Ia para o albergue e no começo da manhã, antes que o dia pudesse nascer, furtava o que lhe fosse útil da bolsa dos necessitados. Suas aventuras de ladino duraram 8 dias. No 9º, caiu numa armadilha e metade dos abrigados o surraram tanto que foram necessários outros 8 dias no hospital público para se recuperar das fraturas, mas não das consequências. Almir ficaria manco da perna direita assim que o gesso fosse removido. Também foi banido do albergue e os funcionários o sugeriram um suicídio. Ele cogitou muito aquilo. Era difícil saber que a única família que tinha restado o queria morto, mas que mesmo assim não queria nem mesmo fazer algo a respeito disso. Deveria morrer e deveria fazer isso sozinho. Deveria morrer sozinho, assim como tinha sido sua vida nos últimos meses. Juntou a mochila com um amontoado de roupas e partiu em uma direção qualquer. Deixou o vento levar porque já era difícil o suficiente lutar contra as muletas. Ir contra o vento seria um desafio ainda pior. Caminhou e muletou até ficar tão cansado a ponto de só sentir os ossos. Sentou e esperou que o dinheiro viesse de transeuntes misericordiosos. Naquelas horas em que o sol se escondia, recebeu 2 moedas e uma surpresa. Um homem se aproximou cautelosamente, fazendo o máximo para não ser percebido. Num passo repentino, sentou-se ao lado de Almir e foi seco. "O que está fazendo aqui? Aqui é minha área", disse o homem num tom rouco. As ruas, por mais públicas que fossem, ainda tinham seus respectivos donos, pelo menos da comunidade marginalizada e miserável que sobrevivia das doações dos transeuntes. O nome do homem, que tinha uma aparência pelo menos 4 ou 5 vezes pior que Almir, era também Raul. Foi um choque descobrir que o mundo gostava de brincar com sua percepção de realidade. Não bastasse sua desgraça recente, ainda tinha que lidar e associar a imagem de ambos. Um pai amoroso e desesperado, um mendigo agressivo, salivando o ódio e prometendo ameaças apenas com os olhos. O novo Raul se gabava por ser um tipo de mendigo diferente. Já tinha sido do alto escalão da sociedade e, como dizem, quanto mais alto, maior a queda. Não contou exatamente o que aconteceu, mas era culpa de alguns putos com o qual fez sociedade. O arrancaram de sua empresa, família e amigos. Jogaram-no nas ruas dessa tal cidade de Cascavel. Mas ele jurava que iria criar um novo império. Do nada parou tudo, e já tinha feito antes, faria agora. Tinham arrancado sua mansão e seus carros, mas não sua inteligência e perspicácia. Ainda falava 5 idiomas diferentes e poderia fazer qualquer conta sem calculadora. Mas agora estava morando num sofá de um terreno baldio. Achava que estava evoluindo. Almir não conseguiu aguentar muito da história do mendigo poliglota. O odor de cachaça exalando pela boca o fazia lembrar das drogas e dos paraísos que não conseguia mais alcançar. Sentia falta daquilo. Também sentia falta de um abraço, de compaixão e de alguém que o olhasse com dignidade e não com pena ou horror. Mais do que isso, sentia falta do pai. Em meio a tanta saudade, fez aquilo que não teve coragem desde que havia fugido: visitar o túmulo de seu pai. Não era nada demais, absolutamente uma pedra com o nome de um homem, a data de nascimento e de óbito. Sem epitáfio, sem foto, sem dinheiro. Foi quase enterrado como um indigente, e depois de chorar por horas, isso é o que ficou na cabeça de Almir. Será que ele próprio seria enterrado como um indigente? Se o fosse, ele estaria numa situação pior do que a do pai. Indigentes não eram enterrados em lugares como aquele. Iam para valas aleatórias e para as quais pessoas com nome e sobrenome não ligavam. Almir saiu do cemitério despedindo-se do pai e prometendo não se tornar um indigente. Alcançaria uma vida feliz e plena com todo o gozo de alguém da classe média. Raul que ficasse com sua vingança patética de chegar ao topo. Para Almir, o jovem mendigo fugitivo, bastava ser alguém. Bastava honrar o sobrenome do pai. Ele seria feliz e teria uma casa própria. Um carro, uma esposa e um filho. Estava certo, estava decidido, estava escrito no destino. Depois de quase 30 anos, Almir não conseguiu cumprir com sua promessa. Ainda estava na vida de mendigo e aproveitava alguns dias bons, daqueles em que estava sóbrio ou sem um frenesi, para visitar o pai. Tinha-o decepcionado e sempre ia até o cemitério para pedir desculpas. Então, abrupto, ele me contou o pior da história. Disse para mim que tudo era mentira, nada daquilo tinha acontecido. Nada aconteceu, nada disso, porque eu nunca saí vivo do hospital.
Naquele dia do albergue, a perna foi o menor dos meus problemas. O maior foi a costela quebrada que perfurou o pulmão. Foi o que ele me falou, ou o que eu pensei ouvir, antes de eu desmaiar. O calor de fato estava insuportável. Eu não tinha me hidratado bem naquele dia e provavelmente por conta de horas dispersas ali, eu acabei sofrendo isso. Fui acordado com um senhor falando que eu não poderia dormir ali. Assim que eu levantei, ele percebeu que eu não era um mendigo, mas que estava mal. Ele me deu água e eu levei um bom tempo e uma carona para casa para me recuperar. Enquanto eu pegava um pouco de ar e aproveitava a água que o senhor me dava, eu juntei meu caderno e minha mochila do chão. Como eu disse, eu nunca soube o que daquilo tudo era um delírio ou verdade. Sei que havia o nome de Almir escrito no meu caderno, e depois disso, vários rabiscos que tentavam ser letras, mas que falhavam miseravelmente por toda a página. Sinceramente, eu não sei ao certo o que aconteceu e minha memória daquele dia inteiro é embaçada como uma neblina densa na estrada. Mas, de qualquer forma, se Almir realmente existe, ou existiu, eu espero que a sua história tenha tido um final melhor e muito mais feliz do que aquele que ele me contou. Seja fruto da minha imaginação, seja um delírio, ou seja uma pessoa real. Eu queria muito dizer: muito obrigado pela história, Almir.